A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos dando início nesse momento a mais um culto de adoração ao Senhor, momento em que teremos louvor, oração, e hoje em especial nós estamos realizando o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. Hoje pela manhã, na transmissão do culto da Escola Dominical, na sua devocional, foi falado sobre o DIP, foi falado sobre os países que mantêm cristãos presos por causa do Evangelho. Então, nós intercedemos, oramos, rogamos ao Senhor para que o Senhor fortaleça esses amados e queridos irmãos. Então, essa noite nós também teremos um momento de oração, de intercessão por esses queridos e amados irmãos. E também louvaremos as músicas ao Senhor, todas ligadas a também essa questão de missões, a todos aqueles que de fato põem a mão no arado, que buscam adorar ao Senhor, colocando suas vidas no campo missionário para poder levar a palavra de Deus, as boas novas de salvação a todos aqueles que precisam ouvir. Então, nós estamos direcionando hoje, assim também, a mensagem da palavra de Deus, que atiramos parte dela também lá do site Portas Abertas, a missão Portas Abertas, que ajuda esses irmãos em diversos países pelo mundo, que estão pregando a palavra de Deus em países onde é proibido o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos iniciar esse momento convidando você à oração, a oração de adoração ao nosso Deus, a oração para que o Senhor continue nos concedendo graça e misericórdia, e tendo nesse momento o privilégio de podermos estar juntos aqui para adorar e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ore conosco com sua fronte, você aí no seu lar, e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de podermos estar juntos, mesmo sem estarmos no templo, onde geralmente nos reunimos aos domingos, mas nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. E a tua igreja nesse momento ela está reunida, ela está em comunhão, ela está em unidade para adorar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor nos agracie com a iluminação do teu Espírito aos nossos olhos, pensamentos e coração, para que possamos estar assim ouvindo a tua palavra e adorando o teu santo nome por meio dela. Assim também nos louvores, nas orações nas quais fazemos agora, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor abençoe a sua igreja, que abençoe o teu povo, que conceda graça e misericórdia ao teu povo abundantemente, como assim certamente o tem feito. Obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor, essa noite, esse momento, pela manhã que tivemos hoje, pelo culto realizado, pelo momento de intercessão aos nossos irmãos e irmãs que estão presos nesse momento em países que são proibidos o Evangelho de ser pregado. Ó Deus, tem misericórdia de cada um deles, de todos os missionários espalhados sobre a face da terra. Ser propício a nós, ó Deus, é o que nós te rogamos e te pedimos que em nome de Jesus, teu Espírito Santo nos oriente essa noite, para que possamos estar te adorando em espírito e em verdade. Tudo isso te agradecemos pelo nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido vocês a estarem lendo conosco nesse momento. Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 115. Estamos acompanhando a liturgia do nosso boletim, e abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 115 e acompanhe a leitura da palavra de Deus que vamos fazer agora. Salmo de número 115. Salmo de número 115. Abra a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura desses versos. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles?
No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro não são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se-lhe semelhante que fazem, quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa noite, nos concedendo graça e misericórdia, assim como Ele tem feito. Eu convido você a estar louvando o nome do Senhor, abrindo o seu inário em casa, no hino de número 10, onde tem como título A Criação e o Seu Criador. Abra o seu inário e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Hino de número 10, tem como título A Criação e o Seu Criador. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus nessa noite, entoando esse hino do nosso novo cântico, com toda alegria, com toda força, com todo o desejo de estar assim, louvando ao Senhor nosso Deus. Façamos isso. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, tu sol dourado a refugir, tu ouro e prata reluzir, alouvai-o, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, a terra que nos dás, infindas bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvar. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia. Orando e rogando ao Senhor que nos perdoa os nossos pecados. Então, um momento de confissão e contrição, nesse momento de palavra de Deus. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque é grande. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Esses trechos da leitura
Mateus capítulo 6, versículo 12, o Salmo 25, verso 11 e Números 14, 19. Eu convido você agora a estarmos orando ao Senhor e rogando o perdão de Deus para as nossas vidas. Curva a sua fronte, onde você está, eleve o seu coração, a sua alma a estar orando ao Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai bendito, misericordioso Senhor, bondoso Deus, que tem olhado para o teu povo com um olhar por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu tens olhado para o teu povo com um olhar de misericórdia, certamente, Senhor, porque se não for assim, já teríamos sido consumidos. E nós, neste momento, o teu povo, a tua igreja, todo aquele que se curva diante do Senhor essa noite, roga a Deus e clama ao Senhor pelo perdão dos pecados. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, a nossa negligência, perdoa, Deus, a nossa omissão, os nossos momentos em que deixamos de fazer o bem. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos pelos nossos maus pensamentos, pelas palavras que não edificaram e pelas ações que não geraram glórias ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, quando não obedecemos os teus mandamentos, quando não observamos a tua palavra para estar nela meditando, lendo todos os dias, fazendo a nossa devocional, ó Deus. Perdoa-nos quando outras tarefas, outras atividades no dia têm tomado o tempo que seria do Senhor. Perdoa-nos por não termos, por muitas vezes, dedicado tempo a estar em oração diante do Senhor, quando deveríamos estar trancados em nossos quartos, orando em secreto ao Senhor, e assim o não fizemos, e outras distrações, Senhor, tomaram conta desse tempo precioso. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, a começar em mim, a começar em nós. Tem misericórdia de nós, se compadece, ó Deus, tem paciência para conosco. Tu que és longânimo, ó Deus, bondoso, benigno, misericordioso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a paz do teu perdão, que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas. Tu que conheces a cada um de nós e sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. Nós te rogamos, Senhor, crendo que o Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, está conosco, intercedendo por nós à destra de Deus, e perdoa-nos os nossos pecados. Pai, faz assim para a glória do teu nome. É o que nós te oramos, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor conforme o apóstolo Paulo nos orienta lá em Efésios capítulo 5, versículo 19, acerca dos cânticos espirituais, dos louvores que são entoados ao Senhor. Então nós vamos aqui louvar ao Senhor com cântico voltados, como eu disse, ao momento de missões, ao momento em que hoje estamos vivendo ainda o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, a oração a todos aqueles que estão presos, nossos queridos e amados irmãos, que estão presos por amor ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esses cânticos, eles gerem desafios e ao mesmo tempo força, vigor ao nosso coração, para que possamos continuar caminhando para a glória de Deus. Amém. Seja junto conosco aquele que louva ao Senhor nesse momento. Graça e paz, irmãos. Não pode mais.
semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao seu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem lhe pôs a mão no arado, quem lhe pôs a mão no arado, quem lhe pôs a mão no arado. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho dado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí. Não te conhecendo assim como eu conheço a ti, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém. Muito bem, amados irmãos, louvado e eterno seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Eu quero fazer uma leitura do texto de Neemias, capítulo 9, apenas a parte A do versículo 3, antes da mensagem, aonde a palavra de Deus diz: ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 3 horas. Então, o interesse do povo de Deus em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus, é a coisa mais importante para a igreja de Cristo. Então assim o faremos, e eu peço aos irmãos que abram nesse momento a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5,
vamos fazer a leitura do versículo 3 ao versículo 5. Essa mensagem é uma mensagem da missão Portas Abertas, direcionada acerca dos irmãos e irmãs que estão presos em países que foram destacados essa manhã, no dia da igreja perseguida, como o Irã, a Eritreia e também a Coreia do Norte. Países extremamente fechados ao Evangelho, o que podemos nos lembrar até na época da União Soviética, quando tinha a cortina de ferro, um ambiente fechado completamente ao cristianismo, e esses irmãos e irmãs têm estado lá pregando a palavra de Deus sempre que possível, mesmo às escondidas, tendo seus cultos também às escondidas. Todos eles têm que estar escondidos, senão eles são mortos. E muitos deles estão presos, e esse ano o tema trazido para as orações de intercessão da Missão Portas Abertas é sobre esses servos e servas missionários. Podemos dizer assim, claro que são missionários, apesar de terem sido convertidos pelo Senhor dentro do seu contexto, do seu país, mas eles são missionários onde eles estão, e estão presos por crer em Cristo, por pregar a palavra de Deus. Então, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 3 a 5, que é a mensagem da palavra de Deus trazida a nós essa noite, propriamente pela Missão Portas Abertas, na qual eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Vamos orar mais um momento ao Senhor por conta da sua palavra. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, pelas palavras aqui ouvidas das Escrituras Sagradas, e te rogamos, Senhor, que a tua palavra nos sirva de desafio a entender e perceber quanto às tribulações e as dificuldades que a tua igreja passa, e que todas elas são tudo para a tua glória. E não só para a tua glória, mas também para o crescimento e maturidade da tua igreja, para a nossa perseverança na esperança, sabendo daquele que nos chamou da morte para a vida. Por isso, ó Deus, fala aos nossos corações por meio dessas palavras, para a glória de Cristo. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a carta aos Romanos é uma exposição muito clara aqui do Evangelho, que expressa de uma maneira irrefutável. Ninguém pode ir jamais de encontro ao que se diz aqui na palavra de Deus, pois ela é verdadeira e ela é uma verdade absoluta, porque é boca de Deus. E ela expressa a verdade a respeito de Cristo. Ao longo dos séculos, pessoas deram suas vidas pelas verdades contidas aqui nesse livro, aqui nas Escrituras. E a partir de cada versículo, a verdade salvadora do Evangelho tem saído pelo mundo a proclamar, e muitos têm crido na palavra do Senhor. As suas verdades têm sido salvadoras, mas também essas verdades têm sido perigosas. Mas por que perigosas? Porque essas verdades trazem ameaça ao mundo e elas não trazem a paz para com Deus. Elas confrontam o coração humano, elas confrontam a alma e o coração do pecador, daquele que é o chamado homem natural, que não tem ainda o conhecimento espiritual da palavra de Deus. Então essa palavra tem trazido essa ameaça. Eu digo ameaça porque ela ameaça o mundo, confrontando o pecado do mundo. Ela ameaça o coração humano, confrontando o coração do pecador, daquele que não tem paz com Deus. Então Romanos aqui é um livro no qual Paulo dá inúmeras instruções, regras, mandamentos seríssimos da palavra do Senhor. Traz exortações, traz a regra a respeito do Evangelho para cada um de nós. E cada parte do livro é escrita por razões bem claras, isto é, ocasiões da época que levaram Paulo a tratar de determinados assuntos.
Mas muito além disso, o que compõe a carta aos Romanos revela para nós uma verdadeira estrutura da doutrina cristã, a base da doutrina cristã. Então, logo aqui no início da carta do apóstolo Paulo, ele formula aqui um argumento de uma maneira muito clara, de uma maneira muito lógica. E isso é o que nos guia e nos dá o desenvolvimento do restante de toda a carta. Então, o Evangelho trata propriamente do Filho de Deus, mostrando que ele é o poder de Deus, trazendo salvação ao judeu, ao gentio, e a todas as pessoas desse mundo que vêm a ouvir o Evangelho. Jesus Cristo é a revelação da justiça de Deus, que está aqui nas Escrituras, sendo mostrada a todos, e é preciso fé em Jesus Cristo, apenas nele, para poder assim ser salvo. Então, a palavra de Deus nos traz ensinamentos extremamente importantes, principalmente acerca do que nós estamos vivendo hoje. E hoje pela manhã nós vivenciamos informações acerca da igreja perseguida nesses países. Então, diante disso, irmãos, o texto que lemos, Paulo está aqui nos revelando informações acerca das tribulações, quando ele inicia esse texto dizendo, não só isso, claro, essa frase inicial aí, ele está dando um complemento ao que ele já disse antes. Em tudo que ele disse antes, ele diz, mas não só isso, de tudo pelo que ele passou e pelo que os cristãos passaram em toda a história do cristianismo, com a perseguição dos romanos, com a perseguição de tantas sociedades que queriam ver os cristãos destruídos. Ele diz, não só isso, mas também nós gloriamo-nos nas tribulações. Veja, é preciso ter prazer e alegria nas tribulações. Como é que Paulo diz isso e como é que devemos entender essa postura, essa colocação de Paulo de ouvir alguém que tem que ter alegria na tribulação? Como é que se tem alegria nas dificuldades? Como é que pode se ter alegria estando preso, como os nossos irmãos lá na Eritreia, na Coreia do Norte e também no Irã? É bom lembrarmos de que Paulo escreve de Roma uma carta, não só uma, mas outras cartas, mas eu quero destacar aqui a carta de Filipenses, que é chamada Carta da Alegria. Então veja, Paulo está preso em Roma, está acorrentado, e de lá ele escreve aos Filipenses uma carta que é chamada Carta de Alegria. E se você lê a carta, se você lê o texto que Paulo escreve, você não vai ver tristeza, não vai ver murmúrio, você não vai ver Paulo reclamando da situação em que ele estava. Paulo nos mostra ali que o seu corpo estava preso, mas o Evangelho, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, os seus pensamentos estavam livres, estavam proclamando as verdades da palavra de Deus. Por isso, aqui em Romanos, Paulo diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque ele nos dá regras sobre essa tribulação, de que essa tribulação vai produzir perseverança. Você vai continuar perseverando no caminho do Senhor, pregando o Evangelho por conta dessas tribulações. Porque essa perseverança, ela vai ter um caráter aprovado. Olha que coisa fantástica, maravilhosa aqui da palavra de Deus. Paulo nos exorta. Você, depois de experimentado, você vai ter um caráter aprovado daquele que passa por tribulação e daquele que persevera nessa tribulação. E tendo esse caráter aprovado, gerará esperança. E o mais maravilhoso é que em seguida ele vai dizer, e essa esperança não decepciona. E por que ela não decepciona? Não é por causa de mim ou de você. Não é por causa da nossa força. Não é por causa do nosso entendimento, intelecto, ou da nossa boa vontade. Não é por causa do desejo daqueles irmãos que estão presos nesses países, ou apenas por causa de um otimismo que possa vir sobre a vida deles. Não é isso. Essa esperança aqui que surge e ela não decepciona, é porque ele vai dizer que Deus derramou o seu amor em nossos corações através ou por meio do Espírito Santo que ele nos deu. É a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, na vida da igreja, na vida daqueles irmãos e irmãs que estão presos nesses países, que mantém essa esperança que não decepciona, porque Deus
derramou esse amor nos corações deles. Então eles estão lá por amor a Cristo. Nós estamos aqui orando, intercedendo, contribuindo, nos ajoelhando diante de Deus, rogando por eles, porque Deus derramou esse amor em nossos corações. Por isso não desistimos, por isso que nós perseveramos, por isso que nós temos esse caráter aprovado por passar por tribulações e aí, por ser aprovado, nós continuaremos firmes até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo diz aqui, como um primeiro ponto para nós, um primeiro ensinamento, de que essas tribulações, elas vão gerar perseverança. Essas tribulações têm um peso de glória. É o que ele nos diz aqui como primeiro ponto. A tribulação promove glória. Paulo, irmãos, toma um bom tempo falando sobre a condenação e a justificação na sua carta. E é no meio desse assunto aqui, com esses versículos escolhidos aqui para o DIP, justamente esse texto do capítulo 5, para o DIP 2021, Dia da Igreja Perseguida, que aparece aqui nesse texto, a justificação pela fé faz com que tenhamos paz com aquele de quem recebemos a justiça. E a justiça se chama Cristo. É o que está aí no versículo 1. É com ela, com essa justiça, que recebemos também a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus nos momentos das tribulações. É o que o apóstolo Paulo falou para nós aí nos versículos 2 e o versículo 3. Ter paz com Deus, irmãos, é viver em harmonia, em plenitude com Ele. Aqueles, porém, que rejeitam o evangelho de Deus, eles acabam por enfrentar muitas tribulações terrenas e não suportá-las. Vivem em constante também oposição a Deus. Sabe aqueles que passam por tremenda tribulação e acabam por dizer: Deus é culpado. Deus está me vendo nessa situação e não está fazendo nada. Não tem pessoas que agem dessa maneira, que usam dessas palavras? Mas para nós, o caráter é diferente. O caráter, ele promove perseverança e uma esperança que foi concedida pelo Senhor a ponto de termos paz com Deus. Embora Paulo nos coloque essas verdades aqui, ele inicia com a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. É o que diz o verso 2. E o que é que nos leva a contemplar a nossa herança celestial? Essa bênção do Senhor sobre nós. Algo muito maior do que qualquer tribulação que é passageira, da qual Paulo fala que toda essa tribulação nossa, ela é passageira, é muito curta em relação àquilo que receberemos no dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Sofrer escárnios de todos os lados, irmãos, nós temos passado e sofrido. Esses irmãos que estão presos nesses países também têm passado por esses sofrimentos e por esses escárnios. Mas essa é a condição cristã para a bênção do Senhor vir sobre nós. E Paulo declara daquilo que ele sofreu também na carne, as suas próprias calamidades. Todas elas estiveram na vida de Paulo longe de impedirem a sua felicidade. Mas elas promoveram a glória de Deus na sua vida. Então Paulo demonstra aqui que nem mesmo o sofrimento é capaz de abalar a nossa confiança em Deus, por causa da certeza, da convicção do amor de Cristo por mim, por você e pela sua igreja. Mesmo que essas dores e sofrimentos sejam reais, na carne, na alma, mas elas acabam por forjar em nós a maturidade que ele fala no texto de alguém que é parecido por Cristo. Lembra quando Paulo diz assim: eu carrego as marcas de Cristo, eu tenho as marcas de Cristo? É isso aqui. Essas tribulações vão trazer marcas que ficarão cicatrizadas, mas deixarão elas visíveis no meu rosto, no seu rosto, na nossa vida, acerca daquilo que passamos por amor ao Senhor. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo sofreu dores ainda maiores. Não passamos por coisas iguais, jamais semelhantes ao que o Senhor Jesus Cristo passou. E esse é um grande motivo para a nossa alegria, para todo crente que se torna participante com Ele nos sofrimentos. Porque fazendo assim, estando participando também com Ele nos sofrimentos, nós seremos participantes na glória eterna. Quando Paulo afirma isso, não significa, claro, que cristãos não têm algum tipo de prazer em meio à dor.
Não quer dizer que não tenhamos paz em algum momento. Não quer dizer que não temos um espaço onde venhamos a ter tranquilidade. Mas nós precisamos lembrar que no momento da tribulação, essa tribulação também nos traz paz, nos traz esperança, nos traz graça da parte de Deus. É certo que todos passarão por aflições, mas é tão certo também que todos esses que passam por essas aflições serão consolados, porque terão a esperança na eterna glória, e essa glória é uma glória incomparável. Por isso, sempre que passarmos por tribulações, irmãos, devemos nos lembrar da esperança que há em Cristo, e que essa é muito maior do que qualquer sofrimento aqui na terra. Nós devemos nos lembrar da esperança que há em Cristo e da paz que temos com Deus. Temos tudo e nada nesse mundo deve nos abalar. Nós temos tudo em Cristo e nada nesse mundo deve mexer com a nossa base. A nossa glória não é meramente uma tribulação que vem até nós de graça, mas ela vem trazendo um peso de glória, porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus e podemos agora partilhar dessa glória. Quando olhamos para a igreja perseguida, irmãos, nós notamos claramente essa verdade aplicada na vida desses amados irmãos que estão presos. Primeiramente, é por causa dessa bênção de serem justificados pela fé que eles enfrentam toda e qualquer perseguição, assim como a prisão onde estão. É por causa de Cristo que nos justifica que milhões de cristãos são perseguidos ao redor do mundo e pagam um preço extremamente alto. Mas também é somente por meio de Cristo que eles podem encontrar e compartilhar da esperança da glória de Deus. Assim eles são fortalecidos em Cristo Jesus. O nome de Cristo é glorificado em meio a esse sofrimento, em meio à dor, e as lágrimas desses nossos amados irmãos se firmam e se aproximam cada vez mais da esperança que o apóstolo Paulo relata para nós aqui nesse texto. A perseguição, portanto, irmãos, se manifesta também com evidência naquela fé verdadeira. Porque onde não há fé, não existe uma oposição a ela. Eles estão lá sendo presos porque existe uma fé verdadeira. E ela é prova de que o mundo não tem paz com Deus. Porque aqueles que não o conhecem vivem em constante conflito, constantemente em oposição ao Senhor. E em conflito de alma, em conflito de coração e de pensamento. Eles não entendem os valores do reino. A igreja de Cristo é a manifestação daqueles que têm fé e possuem paz com Deus. É por isso que a igreja é perseguida. Quando um cristão é perseguido pela população, pelo governo, por familiares, por amigos, quando ele é privado das suas necessidades básicas, como foram os nossos irmãos no passado, como diz lá no livro de Hebreus, como esses que temos hoje nos nossos dias e vemos noticiários de que eles estão presos por amor ao Evangelho, quando eles são açoitados por amor a Cristo, quando são pressionados a negar o nome de Cristo e negar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, diante de tudo isso, irmãos, pregar o Evangelho traz um peso de glória. Traz alegria, porque sabemos que o seu final será a glória com Cristo. Por isso é preciso nos gloriarmos nas nossas tribulações. É por isso que esses irmãos estão lá se gloriando nas suas tribulações. É preciso compartilharmos diversas histórias também como essas, de irmãos que passaram anos presos, açoitados, sem expectativa de serem libertos. É preciso também relatar esse testemunho para gerar vigor a outros, para gerar esperança a outros, como assim estamos fazendo. E há somente uma coisa capaz de motivá-los e fortalecê-los nesse momento: a esperança da glória de Cristo. É isso que renova os ânimos desses irmãos. É isso que renova os nossos ânimos, o ânimo da igreja do Senhor. E esse ânimo está acima de qualquer expectativa terrena. E a nossa oração deve ser para que essa esperança, irmãos, seja renovada no coração de cada cristão preso nesse momento.
Esse é o convite do autor aos Hebreus para nós, quando ele diz assim, lá no capítulo 13, no versículo 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Veja, podemos chamar da empatia bíblica de nos lembrarmos daqueles que estão lá e nos fazer sentir também como se estivéssemos presos, como se estivéssemos sendo açoitados. Não se trata aqui de apenas uma simples lembrança. Vamos nos lembrar daqueles irmãos. Mas trazer à mente, trazer ao nosso coração, à nossa alma, àqueles que estão presos. Isso é um convite para a oração. E esse texto aqui, o versículo, nos revela a ideia de um vínculo, né, com esses amados irmãos, com aqueles que estão sendo maltratados. E muito mais que isso, nos convida, essa ação nos convida a nos colocarmos no lugar deles. Isto é sentir a mesma dor, confiar na mesma esperança e nos gloriarmos nas tribulações. Então Paulo está nos ensinando aqui sobre essas tribulações, dizendo o seguinte: quando você for orar, essa é a aplicação para a nossa vida. Quando você for orar, ore como se estivesse dentro daquela prisão, junto com ele, pegado na mão daquele irmão, sustentando a mão dele e dizendo: vamos orar juntos, vamos rogar ao Senhor, que o Senhor nos dê paz no coração nesse momento de tanta aflição. Que o Senhor conceda aqui em nós a esperança de glória no nosso coração enquanto passamos por esse momento. Que Ele nos conceda oportunidade, assim como Paulo, quando estava preso em Roma, que mesmo preso pregava o Evangelho. Esse é o ensinamento da palavra de Deus quanto ao peso de glória das nossas tribulações. O apóstolo Paulo, ele continua nos ensinando sobre essa adversidade, onde essa adversidade nos produz esperança. Passar por tribulações, irmãos, parece algo que faz parte da vida cristã, e de fato assim o é. Mas uma atitude comum quando nos deparamos com uma adversidade, muitas vezes é fazer o quê? É reclamar, é murmurar diante de Deus, é achar que não deveríamos estar passando por aquela situação. Mas esse, sem dúvida, não é o tipo de reação que gera perseverança. Se reclamar, não se gera perseverança. Se murmurar, não se gera perseverança. Mas se orar, e se rogar a Deus forças, e se agradecer a Deus pelo momento, e se nos mantermos diante do Senhor, nos sujeitando a Ele, isso sim vai gerar perseverança. A tribulação em si não é o que faz gerar perseverança em nossos corações, mas sim um coração submisso ao Senhor, reagindo com confiança quando nos deparamos diante da tribulação. Perseverança, irmãos, é também ter paciência. Aquele que persevera é aquele que é paciente, mesmo quando as circunstâncias são contrárias ao nosso redor. Mas é bom nos lembrarmos de que Deus tem cuidado dos seus filhos em cada detalhe. Por isso, em vez de murmurar, devemos nos submeter. Em vez de duvidar do Senhor, nós precisamos confiar. Quando o mar está agitado, podemos reclamar do vento forte ou confiar naquele em quem o vento e o mar obedecem. É o que está registrado em Marcos capítulo 4, versículo 41. Temos essas opções no momento da tempestade dos ventos e das águas altas sobre nós. Nós podemos correr e gritar como os discípulos no barco, ou podemos clamar ao Mestre, rogar por aquele que tem poder sobre todas essas coisas. Por isso nós precisamos confiar o nosso coração a Deus. Ele conhece todas as coisas. A fé que nos levou um dia a entregarmos toda a nossa vida a Cristo, essa tem que ser capaz de confiar nele para o socorro nos tempos difíceis, em momentos de tribulação, em momentos de calamidade, como passamos com o coronavírus, com a Covid-19, que tem ceifado vidas, levado amigos, familiares, pessoas queridas, irmãos amados, irmãos e irmãs por todo esse mundo. É preciso nos lembrarmos que não há ninguém que possa maior senão
Cristo. Por isso, queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra de uma irmã, uma jovem cristã ex-muçulmana que está presa lá no Irã. Ela é conhecida como Mary. Ela já enfrentou diversas perseguições, foi presa em outras ocasiões pelas autoridades daquele país. Ela tem experimentado dessa confiança e socorro em meio à tribulação. E olhe, escute aí agora as palavras da irmã Mary. Pense em como você ama profundamente alguém e sempre que você pensa sobre essa pessoa, você se conforta. Você sorri inconscientemente e pode suportar tudo. Então, nada mais parece tão importante. Jesus Cristo é assim para mim. Eu realmente o amo e no início fiz um pacto com Ele para permanecer fiel. Ele é o meu amor divino que nunca muda. Escute e perceba as palavras dessa irmã. Ser visto como uma ameaça, meus amados irmãos, ser visto como uma pessoa desprezível para a sociedade, ser obrigado a realizar cultos secretamente, perder o prestígio da própria família, ser abandonado por ela, em inúmeros casos ser preso. Esse é o retrato de muitos irmãos nossos espalhados nos países que citamos desde o início. O Irã, a Eritreia e a Coreia do Norte. Países escolhidos para sofrerem intercessão da igreja contra aqueles que estão presos por amor ao Evangelho. E a determinação desses irmãos se baseia também em saber que mesmo dentro das prisões terríveis, diante dos tratamentos cruéis que eles passam, eles não estão sozinhos. Não estão sem o Senhor. E não só sem o Senhor, mas eles não estão com a família, eles estão não ausentes da família da fé, mas eles estão conosco, nós estamos com eles. Estamos unidos pelo corpo de Cristo, fortalecendo esses irmãos em oração. A tribulação produz perseverança, é o que diz o apóstolo Paulo, quando nos unimos aos nossos irmãos em oração, para que a confiança no Senhor seja constante e o socorro seja urgente e presente. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre esse caráter aprovado. Um caráter aprovado que nos leva a termos esperança. E essa esperança, ela nos traz uma maturidade em meio à dor. Finalmente, irmãos, depois de todo esse processo que passamos na tribulação, o caráter é aprovado e é gerado. E sendo esse caráter aprovado e gerado, ele vai gerar essa esperança. E essa esperança, ela só é gerada e estabelecida porque há uma maturidade em meio à dor. Não iremos mais correr de um lado para o outro, como os discípulos, os jovens discípulos, ali no início do ministério de Jesus, naquele barco no Mar da Galileia. Mas eles irão se concentrar naquele que pode resolver todas as coisas, naquele que pode dar paz, dar tranquilidade em meio à dor. Não é diferente, não somos diferentes do ouro e da prata, que somos provados pelo fogo. E esses mesmos elementos são provados pelo fogo. Deles são tirados tudo aquilo que é impuro e deixado apenas a prata e o ouro refinados. O caráter aprovado, irmãos, é o resultado da prova de que o crente foi submetido a tribulações do início ao fim. E ele perseverou. É nesse momento que nós sentimos a experiência adquirida a partir da provação. Esse é o perfil de um cristão maduro. Mas o que é que isso representa? Representa, sobretudo, alguém que confia em Deus e descansa nele, porque sabe que sua graça está sempre presente e nos socorre nos momentos de necessidade. Isso representa alguém possuidor de uma esperança proveniente da experiência. É alguém que já experimentou o socorro do Senhor, não apenas ouviu a respeito. Lembre-se de Jó. Jó diz: agora eu te conheço. Os meus olhos contemplam o Senhor. Antes eu só ouvia falar do Senhor. Mas depois da tribulação pela qual ele passa, o seu caráter é aprovado, a sua esperança é firmada e ele agora é um homem experimentado. Ele tem experiência na dor.
A tribulação vem sobre Jó, mas agora não mais o abala da maneira como foi no início. As tribulações vêm sobre nós, mas não nos abala da maneira como nos abalava no início, quando não fomos experimentados, aprovados, quando não tínhamos esperança, mas agora temos esperança. E o caráter aprovado, meus irmãos, rende glória a Deus, pois a nossa tribulação nos leva a um único lugar, onde encontramos a real esperança. A confiança é a certeza diante de Deus. Essa esperança é firmada no amor do próprio Deus, que deu o seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Por isso ele não nos decepciona, é o que diz o apóstolo Paulo. Essa esperança não nos decepciona jamais, porque vem do alto, porque vem de Deus, porque vem do próprio Filho Jesus Cristo. É uma segurança infalível. E isso significa que a revelação do amor de Deus para conosco é imensa, é transbordante em nós, irmãos, por meio do seu Espírito Santo. Por isso, não desanimemos, Igreja de Cristo. Não desanimemos, irmãos queridos e amados que estão presos naqueles países. Não desanimemos, eu e você, nesse momento, quando passarmos por provações, pois temos a certeza de que seremos aprovados. E aí nos tornaremos cristãos maduros. Isso é, muito mais parecidos com Cristo, carregando as suas marcas, como diz o apóstolo Paulo. E além disso, nós vamos ter aí um coração cheio de esperança. A esperança selada no nosso coração por amor do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Um outro cristão chamado Firouze, ele é um cristão iraniano. Ele nos traz as seguintes palavras: não tenho medo de ser mandado de volta para a prisão no Irã, por dizer a verdade. Essa afirmação só pode partir, irmãos, de alguém que passou pelas provações, experimentou o socorro do Senhor e possui agora um caráter aprovado. Ele sabe que a esperança não falha, porque essa esperança vem do Senhor. Esse momento cristão, irmãos, em que cristãos estão presos, são momentos em que nós devemos não apenas orar hoje, porque é o DIP, é o dia da igreja perseguida, um momento onde todas as igrejas, todos os cristãos se reúnem para interceder por esses queridos e amados irmãos. Mas nós devemos carregar esse dia da igreja perseguida todos os dias da nossa vida. Nós precisamos orar todos os dias por esses cristãos, porque eles não estão presos um só dia. Alguns certamente ficarão presos por toda a sua vida. Precisamos orar não só por eles, mas também pelas autoridades iranianas, pelas autoridades da Eritreia, pelas autoridades da Coreia do Norte, para que possam render os seus corações a Cristo Jesus. Isso é preciso fazer para que tenhamos um coração que reflita e transborde o amor de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos amados, nos fazendo lembrar que ninguém em sã consciência ama a dor e a tribulação. Ninguém busca para si essas coisas. Ninguém deseja para si essas coisas. Mas todos nós, toda a igreja de Cristo, está sujeita, em certa medida, aos efeitos dessas tribulações. E aqui, quando olhamos para a igreja perseguida, é evidente e crescente a perseguição que os nossos irmãos enfrentam diariamente em mais de 70 países, nas quais a missão Portas Abertas nos deixam informados. As tribulações, as dores, os escárnios, as prisões, as lágrimas que esses irmãos experimentam têm apenas uma razão: a fé em Cristo Jesus. Contudo, o Cristo que nutre essa fé em cada cristão é o único que pode fazer com que, em meio a essas tribulações, esses cristãos sejam determinados e perseverantes, assim como nós também. Nos gloriarmos nas tribulações, irmãos, é uma manifestação exclusiva, clara, evidente daqueles que foram justificados pela fé no Senhor. E aqui fica evidente que não há dor, sofrimento ou perseguição que se compare à esperança eterna. O nosso único Salvador, Cristo Jesus, é fiel para cuidar e socorrer os seus filhos,
em meio às tribulações terrenas. E a igreja perseguida aqui, ela é uma testemunha disso. Diariamente eles perseveram como resultado da tribulação que enfrentam. Nós, então, precisamos simplesmente confiar no Senhor e entregar as nossas vidas e as vidas desses amados irmãos nas mãos de Cristo. Por fim, meus irmãos, aqueles que vivem e experimentam essa confiança permanecem firmes através das tempestades. E quando chegar no final delas, vão possuir um caráter aprovado. Não devemos, porém, nos considerar fortes com isso, ou demasiadamente fracos para com isso, porque não depende de mim ou de você, não depende da igreja, não depende daqueles irmãos, não depende de nós mesmos, mas devemos, contudo, em nossa fraqueza, confiar naquele que já nos salvou e nos garantiu a glória eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda graça e misericórdia, que Deus continue nos fortalecendo, assim como tem fortalecido aqueles irmãos presos nesses países e em tantos outros, onde não se pode pregar o evangelho da paz, onde não se pode falar em Cristo Jesus. E eu quero convidar a você nesse momento, para que possamos estar intercedendo por esses amados irmãos, pela Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, interceder por mim e por você, interceder pela igreja brasileira. Curve a sua fronte, baixe a sua cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por tão palavra preciosa aos nossos ouvidos essa noite e aos ouvidos de tantos quantos escutaram, Senhor, de todos aqueles que estão conectados nesse momento conosco, ouvindo a palavra de Deus, que essas palavras que vieram do texto bíblico, que vieram da boca do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, desafie todos os dias, orando ao Senhor e clamando pelos nossos irmãos que estão presos e passando tribulações nesses países, em especial destacados o Irã, a Eritreia e a Coreia do Norte. Mas estendemos a nossa intercessão a tantos outros países onde o Teu Evangelho ainda não entrou. E quando entrou, está sendo pressionado a sair. Mas certamente esse Evangelho não sairá. Esse Evangelho permanecerá para a Tua glória, porque ele irá perseverar. Esse Evangelho, nos irmãos e irmãs que estão em outros países pregando o Evangelho, irá se solidificar a ponto de perseverar e mostrar a esperança que há em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, toda vez que nós formos orar, nos ajuda a nos colocarmos juntamente com esses irmãos naquelas prisões, nos momentos de açoites, de agonia, de tristeza e lágrimas, nos momentos de desesperança, de falta de convicção, para que possamos estar juntos, gerando esperança, perseverança e um caráter aprovado, para que esses irmãos sintam a presença da Tua igreja, sintam a presença de Cristo por meio da Tua igreja, das orações do Teu povo, intercedendo por cada um deles. E assim que eles se fortaleçam cada vez mais, que eles tenham o caráter aprovado e a perseverança devida, para que seja gerada esperança na vida de cada um deles, para glorificarem a Cristo com a alegria de saber que toda tribulação aqui na terra, ela é passageira, ela será rápida mediante a glória eterna que receberemos em Cristo Jesus. Ser propício a esse povo, Senhor. Ser propício à Tua igreja brasileira também, que passa por dificuldades. Ser propício a todas as igrejas representadas por cada irmão e irmã que nos acompanham essa noite, assim como a nossa igreja presbiteriana em Jardim São Paulo. Ser propício ao Teu povo, Senhor, ao nosso coração, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo e te oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, recebam a bênção apostólica do Senhor, para que tenhamos assim, claro, uma semana de paz, de graça e de misericórdia
diante de Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa esteja sobre os nossos corações, sobre a Igreja de São Paulo, sobre todas as igrejas de Cristo espalhadas sobre a face da terra, sobre a vida de irmãos e irmãs que estão presos naqueles países que não podem professar a sua fé, por toda a Igreja de Cristo, que temos lembrança dos grandes e pequenos, jovens e velhos missionários que levaram e levam a palavra de Deus por todo esse mundo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe, que nos conceda uma semana de paz, de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém.